Utopia, distopia, será que existem outras opções? Como é que isso dialoga com esse nosso momento de transição planetária, consciência ecológica, enfim. Eu iniciei essas partilhas pelo YouTube, né, criei esse espaço, uma questão de narrativa, quando eu estava, de fato, organizando uma pesquisa voltada para esse universo de narrativas de ficção e como que elas trabalham ou podem trabalhar questões de consciência ecológica, né, de olhar de uma forma mais sistêmica para as questões socioambientais e trabalhar junto ao entretenimento, a essa linguagem, né, que a ficção tem esse potencial de desenvolver. E essa questão de utopias e distopias, ela surgiu em algumas discussões que eu acompanho aí em canais de ficção ecológica internacionais, e faz algum tempo que eu tô pensando em fazer essa partilha. E é o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar desses termos, né? Utopia e distopia são nomes que existem fora desse universo da escrita e da ficção, mas tanto em livros, filmes, né, outras obras, a gente tem aí algumas histórias que trazem essa ideia, né, de sociedade perfeita, ideal, né, utópica, e essa sociedade destruída que muitas vezes cabe nesses universos cyberpunk, grimdark e outras terminologias aí de sociedade, né, que já o problema aconteceu e agora a gente precisa sobreviver e ver se alguma coisa ainda vai funcionar. Mas se a gente realmente observar essas obras, né, me vem em mente muito a da Ursula Le Guin mesmo, que é do Omelas, que tem aquela sociedade em que tudo funciona, todas as pessoas estão bem, todos os lugares são bonitinhos, mas existe uma coisa obscura que está escondida ali, né, fora da vista dessa sociedade, e o que as pessoas fazem com isso. Eu consigo basicamente só pensar em utopias que tem esse processo de trazer alguma coisa de suspense, de terror, de thriller, né, de algo obscuro que está sustentando essa ideia de sociedade perfeita. Mas a questão também é que tipo de ideal que está sendo mostrado ali, né? Porque a gente ter, por exemplo, um monte de casinhas padronizadas ou uma sociedade com esse aspecto futurista que aparece em alguns desenhos, ou que a gente via em animações, né, de décadas atrás, ela talvez seja do agrado de algumas pessoas ou de alguns grupos, mas será que todo mundo teria vontade e desejo de morar nesse tipo de lugar? Será que o sonho de algumas pessoas não é estar numa rede, num paraíso tropical? De outras pessoas não é morar numa casinha simples de montanha, sei lá, uma casa na árvore? Será que algumas pessoas não têm vontade de ter um jardim bagunçado que lembre mais uma ideia mesmo de floresta, de permacultura, que está muito mais no padrão de natureza, do que aquela coisinha minimalista, toda arrumadinha, que é igualzinha em todas as casas? Então, quando a gente pensa, né, de trabalhar temas mais ecológicos, de ter umas outras referências, muita coisa aí seria um pouco diferente. E no caso das distopias, muitas vezes é onde a gente tem essas histórias de precisamos salvar o mundo, ou de famílias que se formam, né, das found families, que se encontram ali no meio dessa sociedade meio atropelada, onde está tudo errado e eles precisam se ajudar. E a ideia de algumas propostas como o Hope Punk e também o Solar Punk, elas vêm um pouco no encontro de como a gente poderia trabalhar um universo que fosse diferente desse. Ou seja, além dessa destruição total, e se a gente tivesse uma sociedade que de fato utilize energias renováveis, pense em outras opções de combustíveis, e os prédios tenham hortas e afins, e aí surge, né, universos e ambientações solarpunk que dialogam muito hoje em dia no campo da arquitetura, no campo das artes visuais, né, no campo de outras esferas que levam isso para ilustrações, para moda, para dinâmicas que tangibilizam essas ideias. E a gente vê que nos estudos e metodologias que, né, são trazidos dali, tem também outros imaginários que nos convidam a trazer as plantas para dentro de ambientes domésticos, de mudar as proporções. Eu sempre tento fazer com que elas apareçam mais no vídeo, porque na verdade tem bem mais coisa aqui atrás, mas eu não consigo colocar elas direito em quadro, então fica só um pouquinho. E a verdade é que a gente acaba se acostumando muito com o mesmo perfil, né, de coisas. E aí, às vezes, a nossa imaginação acaba sendo um pouco até
influenciada ou restrita pelo tanto que a gente olha, porque hoje em dia, né, o nosso referencial de produtos prontos, obras na tela e tal, é muito grande, né? Enfim, nesse universo entre a utopia e a distopia, uma autora que trabalha ficção especulativa, a Margaret Atwood, ela propôs já há mais de 10 anos um termo chamado ustopia, utopia, que diz que na verdade existe um pouco de utopia na distopia e vice-versa, e que a gente pode trabalhar a partir desse prisma, né, em que essas coisas coexistem e que a gente tem ali, me lembra um pouco uma ideia de yin e yang, né, mas acho que vale a pena dar uma olhada no que ela trouxe, né, e do ponto dessa reflexão de que às vezes essas histórias justamente acabam trazendo as ideias contrárias, né, seja de um oásis ou de um universo de terror, onde parece que tá tudo certo. E a gente refletiu um pouco sobre as nossas buscas, né, por ideais, controle ou referências que talvez não funcionem de fato ou não se sustentem. E existe uma outra proposta que é o Optopia. Tem até um zine online que foi formulado a partir desse título, e eles têm muito a ver com essa ideia da ficção ecológica, esse trabalho, porque pensa muito do que é dentro da possibilidade, né, da realidade como a gente conhece, que seria um cenário otimista, né, assim, então, não uma coisa que assim, se eu vou pensar, amanhã eu vou de repente ter o cenário mais bonito possível, sem resolver magicamente todas as questões que estão aí. Mas se a gente fosse projetar de fato para daqui a 15 ou 20 anos, pensando num cenário otimista, o que daria para construir, né, de possibilidade desejável, mas partindo, né, de uma geografia, de recursos, de possibilidades que existem. E que eu sinto que imagina, ou pelo menos nos convida muito a pensar, a partir desse prisma do que de fato está em equilíbrio, né? Porque eu gosto de pesquisar essas outras referências, né, como a arquitetura biofílica, por exemplo, e pensar também nos tecidos e em como que a gente utiliza os recursos ao nosso redor. E tem muito material muito legal e muito inspirador, e eu adoraria ver mais dessas referências sendo trazidas nas histórias, mas eu ainda sinto que é incomum, né? Mesmo em histórias estrangeiras, eu encontro com mais facilidade tecnologias sendo trazidas com referência de otimização de recursos energéticos ou como cuidar das plantas quando você não está na sua casa, do que de pensar em como a gente de fato interage, pensa como natureza, né? Que é um convite que esse universo do design de culturas regenerativas traz pra gente. E de pensar também em como a gente dialoga, né, com todos esses recursos ao nosso redor. Se você tiver alguma narrativa de ficção que trabalha isso, eu vou adorar saber, se você quiser deixar aí nos comentários. E também mais referências nessa temática, né, o que eu for encontrando eu vou trazendo, eu vou deixar algumas coisas listadas abaixo para quem quiser saber mais dos termos, porque às vezes, né, ao longo do vídeo fica mais difícil. E também deixei alguns cards aí dos vídeos que eu já falei sobre solarpunk, rockpunk e alguns outros termos. É importante a gente pensar além, né, desses grandes campos de ilusões, dualidades e afins, porque hoje em dia já cabe em trazer outras possibilidades. E fica aí a pergunta, qual que é um cenário que você imagina, né, que é bacana? Tá difícil em alguns dias a gente pensar de forma positiva, né, do que tá ao nosso redor, mas o convite é às vezes pensar que algumas das coisas que a gente achava ou viveu como se fossem certas, boas, ideais, de repente não são as melhores opções, e que talvez a natureza possa nos ensinar outros caminhos. Enfim, com certeza esse assunto tem muito mais caminho para se aprofundar, mas eu gosto de deixar os vídeos um pouquinho mais enxutos e trazer as introduções aqui dos temas. Então, se isso ressoar por aí, aproveita para deixar um joinha, acompanhar outras coisas aqui do canal, e a gente se vê em breve.